Oi, professor Khalili, meu nome é Tainã. Eu queria saber como é a relação professor-aluno na tendência não diretiva. Oi, Tainá. Então, olha só, essa sua pergunta é muito pertinente, principalmente para quem vai fazer o concurso pela banca CESP, porque o CESP ele sempre cobra a tendência pedagógica não diretiva. Carl Rogers também, que é o principal autor dessa tendência, é um autor que é bem ventilado, é bem próprio do CESP. O CESP gosta muito. A gente sabe que as bancas, tem banca que escolhe alguns autores, que focalizam outros, e outros ela cobra menos. O CESP cobra bastante a tendência pedagógica não diretiva e Carl Rogers. Não é só o CESP, é claro. Funiversa, IADES, FCC, Cetro, Quadrix, etc., Consulplan, Funcab, elas cobram sim a não diretiva. O CESP ele é mais focalizado nela, é claro. Então, é uma tendência que não é difícil da gente poder entender. A relação professor-aluno, que é a sua pergunta, Tainá, sobre essa tendência, ela é muito tranquila, muito fácil. Vocês não vão conseguir errar. Olha só, primeiro, o professor para Carl Rogers é o autor, psicólogo humanista que dá base à tendência liberal não diretiva. Para Carl Rogers, o professor é um especialista em relações humanas. É essa a frase que ele usa. Ou seja, o professor vai criar um clima autêntico. Vão anotando aí as expressões-chave, os termos e as palavras próprias da relação professor-aluno segundo a tendência não diretiva. Professor especialista em relações humanas, ele vai criar um clima autêntico de relacionamento bom entre os colegas na sala, entre ele e os alunos. Por quê? Clima de relacionamento autêntico. Clima autêntico na sala de aula é relação professor-aluno segundo a tendência não diretiva. Assim como professor especialista em relações humanas, como também formação de atitudes. O professor, na sua relação com os alunos, ensina eles a terem boas atitudes, atitudes adequadas em relação, né, àquilo que se espera deles. Então, a educação também é centrada na pessoa. Pessoa é um termo-chave da tendência não diretiva. Na pessoa, no aluno. O aluno é o centro. A educação é centrada na pessoa. Ensino centrado no aluno. É uma expressão própria de Carl Rogers. Vão anotando aí também. Assim como também a escola, o ensino nessa escola é individualizado. A relação com o aluno, ela é para cada aluno. Não é como numa escola, por exemplo, tradicional ou numa linha tecnicista, em que se é massificado, se tem uma relação com todos igual. Não, essa relação ela é individualizada. Esse processo de aluno e professor é bem individualizado. Para Carl Rogers, então, na relação professor-aluno, na tendência não diretiva, o professor ele deve motivar, levar os alunos, orientá-los a serem livres. Por isso que é não diretiva. Ninguém vai dirigir esses alunos, ninguém vai controlar, direcionar. Não, eles são responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento. Livres, sem direcionamento, não diretivo, automotivados, responsáveis, visando sempre a sua autorrealização. Então, o ensino para Rogers, na relação professor-aluno, Tainá, nós não temos nenhuma diretividade. O aluno, ele é livre, responsável. Esse professor, ele vai fazer com que o aluno se realize como pessoa. Por quê? Porque o ensino, ele tem uma cara muito mais psicológica. A psicologia clínica, na verdade, é fazer o aluno ser alguém automotivado, responsável, né, realizado como pessoa, bem resolvido no âmbito psicológico, porque as questões psicológicas, anotem aí também, são mais importantes que as questões pedagógicas. Então, ou seja, conteúdo, avaliação, não interfere tanto nesse processo. Não é tão importante na relação professor-aluno. O mais importante aí é criar um clima de autorrealização pessoal. É bem psicológico mesmo. E também Carl Rogers, ele vê o ser humano integral. Pensamentos, sentimentos, emoções e não simplesmente o intelectual e cognitivo.
Trouxe aqui para vocês, então, Tainá, uma questão do CESP, porque você sabe que o CESP, então, ele focaliza mais Carl Rogers, então eu trouxe aqui uma questão dele, que diz assim, olha, considerando a tendência não diretiva, julgue os itens quanto à relação professor-aluno. Observa só, o professor, por meio do sistema instrucional, é o elo entre o conhecimento e o aluno? Claro que não. Sistema instrucional, material instrucional, livro didático, manual do professor, manual do aluno, módulo, ou seja, material instrucional é do tecnicismo e não da tendência não diretiva. Guarde muito isso, porque as provas sabem que behaviorismo de Skinner e humanismo de Carl Rogers, eles, ou seja, tecnicismo e a tendência não diretiva são antagônicas. E as provas, claro que sabem disso, trazem sempre os dois fazendo esse embate um com o outro. Portanto, material instrucional e elo é tecnicismo de Skinner, behaviorismo e não a tendência não diretiva de Carl Rogers, né? A educação deve ser centrada no aluno, claro, educação centrada no aluno, ensino centrado na pessoa, isso aí é a frase básica, Tainá, de tendência não diretiva, não esquece disso, tá? E o professor deve ser um especialista em relações humanas, é claro, é essa a expressão que ele usa. Professor especialista em relações humanas é Carl Rogers, com certeza. Então, sempre passa um tracinho embaixo da expressão, termo, palavra-chave que torna o item certo. Educação centrada no aluno e professor especialista em relações humanas. A atitude receptiva, já está errado, do aluno e a autoridade do professor é o cerne do processo? É o centro do processo? Não. O centro desse processo educativo é essa relação horizontal entre o professor e o aluno livre, responsável, automotivado. A letra C se refere à tendência tradicional e não à não diretiva. Portanto, está falso. A letra D, o diálogo e a relação horizontal. Diálogo, o professor e aluno num patamar igual, sem autoridade demais, não é vertical, né? É horizontal. Professor e aluno no mesmo nível. São os pilares nas relações em sala de aula, certíssimo, né? E aí, Tainá, você pode continuar vendo esse vídeo e outros também, né, por meio dos canais aqui. No Facebook, nós temos a página, a fanpage Professor Khalili. Entrem na fanpage, curtam a página, compartilhem os vídeos, curtam os vídeos também e vamos disseminar esse conhecimento aí nas redes sociais para que mais pessoas, então, possam saber sobre isso cada vez mais, né? E também pelo WhatsApp. O WhatsApp aqui a gente tem também esse número, mandem fotos de questões, trechos de teorias, né, dúvidas que vocês tenham, podem mandar por meio desses canais aí, nós estamos à disposição aqui para a Tainá, é claro, e para quem mais tiver dúvidas no Estúdio Aulas Responde. Então, obrigado pela participação virtual da Tainá e também de todas vocês que estão aí assistindo e espero vocês então nos próximos vídeos. Tchau e até mais.